Olá, meus queridos, bom dia, graça e paz de todos os amados em Cristo Jesus. Seguindo aí a leitura, diária, e hoje vamos estar lendo aí Hebreus 2, do 1 ao 4. Tamanha a importância de nós compreendermos e entendermos os contextos, os breves contextos daquilo que Deus propõe a nos ensinar com relação às parábolas. Nós entendemos que as parábolas, elas eram didáticas de Jesus, forma que Jesus utilizava para ensinar e contextualizar as suas verdades. E nós podemos sim utilizar essas mesmas parábolas nos dias de hoje, ou se utilizar de argumentos cotidianos que sejam verdadeiros para poder levar o entendimento da palavra de Deus àqueles que nos ouvem. Então, e até uma coisa interessante, a gente vira e mexe e fala sobre, em nossas missões urbanas, quando estamos junto à Missão Alcance, nós utilizamos os 10 mandamentos para confrontar o pecado das pessoas que nós intervemos nas ruas ou nos lares. E uma das coisas que nós utilizamos se a pessoa já desrespeitou pai e mãe alguma vez na vida, então elas ficam impactadas ali, acabrunhadas, porque geralmente desobedecem, pai e mãe ao longo de sua jornada. E a gente se utiliza disso como uma parábola, e para aplicar o 10 mandamentos, onde o Senhor nos fala que temos que respeitar pai e mãe enquanto viver. Então tem que haver o respeito, e é recíproco, que isso é quebrar a lei de Deus. Então falamos se a pessoa já pegou alguma coisa de alguém, ou já furou uma fila, ou mandou alguém passar à frente por alguma circunstância ou outra. Muitos dizem que sim, então a gente demonstra na lei de Deus que isso é furtar. E quem furta quebra a lei de Deus. Não devemos roubar. Isso é roubar. Então, essas coisas simples em que a gente utiliza como parábolas, faz com que a pessoa entenda que realmente ela está vivendo um desconcerto com Deus em pequenas coisas que vão crescendo dia a dia. E o seu caráter e a sua personalidade ética ficam totalmente deturpadas por essas coisas. Por isso que alguns dizem que a mentira e os erros acabam se tornando verdade, enquanto o certo e as verdades acabam se tornando mentira. Mas isso é uma falácia do diabo, porque verdade e coisas certas sempre serão aquilo que realmente representa em sua linguagem. Agora, mentira e inverdade sempre será isso, mentira e inverdade. E aqui, nessa leitura de Hebreus, capítulo 2, do versículo 1 ao 4, fala sobre a negligência, o perigo da negligência. E nós, em Cristo Jesus, não devemos ser negligentes com a salvação que foi nos dada. Olha o que a palavra do Senhor fala aqui. Por esta razão, importa que nós apeguemos com mais firmeza as verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Que verdade é essa? Se eu não me engano, João 8, 32 ou 36, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E que verdade é essa? Bíblia Sagrada, Palavra de Deus. Então, por esta razão importa que nós apeguemos com mais firmeza as verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo. Então, tudo que foi ensinado ao longo da história bíblica, desde a do Velho Testamento, até o Novo Testamento, todo aquele que transgrediu as verdades, que não aceitaram, que não a receberam e receberão um justo castigo, o lago do fogo e inferno. A palavra é muito clara com isso. Ninguém é obrigado a aceitar a palavra ou aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador, mas sabendo que, ao rejeitá-lo, estará fazendo uma escolha. É a mesma coisa em que podemos
fazer uma semelhança aprazível, é quando você está com fome e não quer comer. Se você não comer e não se alimentar, você vai adoecer, e adoecendo vai morrer. Agora, se você está com fome e se alimenta corretamente, você viverá. Então a palavra é essa. Recebendo a palavra e a aceitando e vivendo com ela, você viverá. Não recebendo a palavra, não aceitando, você morrerá. E essa morte é a morte espiritual, que é a morte carnal, essa carne aqui, todos perecerão. Do pó viemos, ao pó retornaremos, lá em Gênesis capítulo 3. Está lá as consequências do pecado do homem e da mulher, Adão e Eva. Está lá muito claro, né? Então, você terá o seu espírito na eternidade, no lago do fogo e inferno, se entender que deva ficar separado de Jesus Cristo. Mas se entender que tem que ficar com Jesus Cristo, terá o seu espírito na eternidade com Ele, aonde não há fome, nem choro, nem ranger de dentro, nem sofrimento nenhum. É isso que Deus tem como promessa para a nossa vida. A escolha é sua. A escolha é sua. Ainda diz aqui, versículo 3, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor, pois foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Olha só, Jesus anunciou a salvação, Ele se deu por morte para nos perdoar de todos os pecados, para nos tirar da morte eterna. Jesus nos deu a salvação, Ele tomou sobre si, Ele pegou todo o pecado da humanidade e assumiu ela para si. Por isso teve a morte de cruz. E ali foi aberta a porta da salvação. Agora, esta porta é estreita. Só passa por ela quem realmente crê e dá crédito. Sabe o que é dar crédito, meu amado? Dar crédito é viver tão unicamente para Jesus Cristo sem troca. Jesus não é casa, Jesus não é carro, Jesus não é dinheiro, Jesus não é roupa, Jesus não é corpo bonito, Jesus não é nada disso. Jesus não é cura de enfermidade, Jesus é salvação. Salvação, eternidade. Porque na eternidade não tem problema com o que vestir, não tem problema com o que comer, não tem problema com o que comprar, não tem problema com enfermidade, porque seremos perfeitos e seremos super perfeitos e restaurado por Cristo Jesus, um corpo novo, brilhante, revivido e ressuscitado por Jesus Cristo. Não é troca. O que nós temos aqui são valores em que Deus entende que deva nos presentear. Isso nós chamamos de graça. Graça e mordomia. Mordomia, recebemos a graça de Deus, e a mordomia, cuidar daquilo que Deus nos dá, com sabedoria, para multiplicar esta seara de salvação. Então Deus é salvação em Cristo Jesus. É o que Ele nos oferece. As outras coisas são acrescentadas segundo a sua vontade. Agora, o direito de receber, de dar crédito e viver a vontade de Deus, cabe a cada um de vocês que nos ouve e que entenda esta palavra. Aí continua aqui, versículo 4. Dando Deus testemunho juntamente com ele, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Então, ao longo da história, Deus tem dado sinais e prodígios. Ao longo da história, os profetas, os sacerdotes, os reis, os juízes, os apóstolos, os discípulos, todos eles têm se manifestado e dado sinais de curas e prodígios do Senhor Jesus, da vontade dele para a nossa vida, para que você veja, para que você possa ouvir, entender e receber ele como único e suficiente Salvador de sua vida. Entenda, não há salvação sem arrependimento, não há arrependimento sem confissão de pecados para o Senhor Jesus. E dá crédito à sua palavra, dá crédito a viver isso intensamente dia após dia. Então será plenamente salvo por o Senhor Jesus. E a eternidade estará contigo, vivendo Cristo a cada dia. Meu querido, não negligenciemos aquilo que o Senhor tem nos ensinado
e não negligencie aquilo que você tem ouvido da parte do Senhor Jesus. A vida é muito curta para se jogar fora esse momento em que aqui nós vivemos, e para que possamos aproveitar por toda a eternidade esse momento ao lado do nosso Senhor Jesus. Que Deus abençoe, que Deus ilumine a vida de cada um de vocês e possamos com Cristo crescermos juntos. E dizer que a leitura de domingo fica por sua conta. Nós estaremos lá, em nome de Jesus, domingo pela manhã, ministrando essa aula ao coração de cada um de vocês. E quero ainda fazer o convite. Teremos aí a nossa feira missionária, dia 30 de outubro, o último sábado do mês de outubro. E lá estaremos nos confraternizando, teremos um almoço, que será servido ali a partir de meio-dia, esse almoço, para missões nacionais. Nós alcançamos até agora R$3.000. Precisamos de R$2.500 ainda para chegar à nossa meta que colocamos diante do Senhor Jesus. Então estamos promovendo esse momento de sai de casa, não é mais fica em casa, agora sai de casa. Vem passar um momento conosco, nem que seja um breve momento, usufruir das iguarias que ali serão servidas e fazer essa troca tão preciosa para todos nós. Você come, se alimenta, leva alguma coisa para casa e deixa ali um pouco de recurso para a gente poder distribuir por missões nacionais. Ainda vamos ter um momento ali de nos vermos, matar a saudade e de poder nos confraternizar um pouco, ouvir uma boa música, um bom louvor ali através das mídias que eles estarão. E convida toda a sociedade interna da IBAB, todos os irmãos, para estarem conosco ali, nos ajudando nesse sentido. A obra missionária, ela não é minha, não é do pastor Denilson, não é da diretoria da igreja, mas ela é de cada um de nós. E podemos dar um pedaço de nós ali, para que vidas possam ser salvas, vidas que estão sofrendo, vidas que estão morrendo. Você faz parte disso. Vamos salvar o nosso Brasil, vamos levar a palavra de salvação ao nosso Brasil, através da Missão Alcance. Que Deus abençoe a todos e conto com vocês no dia 30 de outubro, ali, festejando, confraternizando e contribuindo para missões nacionais. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.